Geralmente, quando alguém morre, as duas opções mais comuns, se não talvez as únicas opções que conhecemos, é colocar a pessoa em um caixão e enterrá-la, ou ainda cremá-la para depois ficar somente com as cinzas da pessoa. Mas atualmente, pensando em soluções teoricamente um pouco mais sustentáveis, algumas empresas, entidades sem fins lucrativos e também startups, principalmente nos Estados Unidos, já oferecem algumas outras opções de enterro ou cremação ecológica para quando um parente morre. Você ficou curioso para saber quais outras formas são essas? Então, se você é uma pessoa curiosa e quer me ajudar a combater a ignorância, fique aqui no canal A Relevância. O enterro ou a cremação atualmente são os meios mais comuns de velarmos nossos entes queridos que já se foram. No entanto, algumas outras formas que na teoria são mais ecológicas já estão aparecendo como opção lá nos Estados Unidos. Entre eles está a cremação com água, os chamados enterros verdes e também transformar o ente querido em objeto ou ainda a compostagem humana. Cremação com água. Quando se fala em cremação, automaticamente já nos lembramos de literalmente queimar um corpo até que ele vire cinzas. Entretanto, uma nova modalidade de cremação, dessa vez feita com água, já é possível. Apesar de parecer um pouco contraditório, a cremação com água na verdade se trata de uma técnica que reduz os corpos a cinza, assim como acontece durante a cremação tradicional, mas sem a necessidade de combustão. O nome científico do processo é hidrólise alcalina, que implica em esquentar o corpo a 150 graus Celsius em uma mistura de hidróxido de potássio e água por 90 minutos. Isso faz com que o tecido corporal se dissolva, restando apenas os ossos, que são então enxaguados a 120 graus Celsius, secos e pulverizados em uma máquina chamada cremulador. Depois de concluídas todas essas etapas, os restos mortais podem ser enterrados ou espalhados segundo os desejos do morto, da mesma forma que aconteceria após uma cremação comum. Recife de corais. Atrair espécies e impulsionar a biodiversidade. Estes são os principais objetivos dos recifes de corais, estruturas construídas pelo homem a partir de diversos materiais implantados em diversos ecossistemas aquáticos, empregados principalmente na reabilitação de habitats, isto é, na recuperação de sistemas impactados pela ação do homem. Os recifes artificiais constituem estruturas produzidas a partir de materiais sintéticos e podem apresentar diferentes formatos. Mas o que isso tem a ver com enterros de humanos? Na Flórida, nos Estados Unidos, já existe uma opção onde as cinzas humanas podem virar recifes de corais que ajudam na preservação e também no aumento da vida marinha, como algas e peixes. A técnica utilizada para esse fim utiliza as cinzas do corpo da pessoa que foi cremada com uma mistura de concreto, formando uma bola com cavidades nos quais serão depositados no fundo do oceano com a finalidade de criar verdadeiros recifes de corais. Com isso, a pessoa que já se foi agora ajuda, de certa maneira, na preservação e no surgimento de vida nos oceanos. Compostagem humana. A compostagem humana é um processo no qual os restos de corpos humanos são transformados em adubo orgânico. Isto é feito através de um método chamado compostagem em berçário ou redução orgânica natural, que utiliza calor, umidade e micro-organismos para decompor o material do corpo humano. O resultado final é um adubo rico em nutrientes que pode ter a sua utilização para cultivar plantas em jardins, plantar uma árvore ou outras finalidades do tipo. A ideia é que, ao invés de deixar os restos dos corpos humanos serem postos para fora, eles podem ter a sua utilização para alimentar a vida.
No entanto, ainda é um assunto polêmico e pouco discutido, e ainda não é legalizado em todos os países, inclusive no Brasil, ainda pouca gente fala sobre o assunto. Ainda falando de enterro verde, os quais têm a finalidade de preservar o máximo possível do solo e do meio ambiente, algumas outras alternativas sustentáveis já existem atualmente em alguns países. Uma dessas alternativas é o corpo ser envolto em um tecido biodegradável e com produtos químicos. Além disso, o corpo é enterrado em uma cova mais rasa para que o oxigênio alcance o corpo com uma maior facilidade, o que acelera a decomposição. Outras alternativas são caixões feitos de bambu e também de vime, que é uma espécie de palha, além de fibras de cogumelo. Nos Estados Unidos, vários cemitérios privados já permitem o chamado enterro verde, com opções citadas anteriormente para quem pode pagar por eles. Diretamente para o céu. Outras empresas já oferecem a opção de literalmente mandar o ente querido para o céu. Algumas das opções são de transformar cinzas da pessoa em fogos de artifício ou mesmo mandá-las para o espaço como forma de homenagem após a morte. Já outras empresas possibilitam transformar cinzas da cremação em discos de vinil e até mesmo em joias para que assim os familiares se sintam sempre por perto daquela pessoa que já partiu. Mas e você já sabia de todas essas possibilidades? Conta para a gente aqui nos comentários a qual das opções te chamou mais atenção e qual processo você gostaria que seu corpo passasse depois que você partir dessa para uma melhor. Por hoje é só, a gente se vê num próximo vídeo neste mesmo canal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal e até a próxima.